Irmãos, graça e paz. Nós precisamos considerar cada palavra que tem sido ministrada aqui ao nosso coração. Como eu disse ontem, nós não podemos, precisamos realmente nos recusar a continuar aos mesmos. O Senhor tem os seus olhos no seu povo nesse instante. A questão toda, que quando o Senhor reúne o seu povo, Ele deseja falar. Isso é um fato. Mas Ele deseja algo mais, além de que ouçamos o seu falar. Ele quer que nós respondamos àquilo que Ele falou. Essa é a realidade completa. Não só o ouvir do Senhor, mas o que nós ouvimos, o que iremos fazer com tantas realidades recebidas. Então, que recebamos a palavra do Senhor, que recebamos a exortação do Senhor, que os nossos corações, como foi dito já, sejam como aquela terra preparada, remexida, pronta para receber a boa semente. E assim ela possa frutificar 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos ajude uma vez mais, que Ele continue a nos exortar, a nos desafiar, que a palavra continue a falar nesse tempo. Vamos orar, amados irmãos. Bondoso Pai Celestial, uma vez mais, nós te pedimos, revela ao teu povo que vai alta a noite e o dia vem chegando. Desperta a tua igreja, amado Pai. Desperta o teu povo. Aviva a tua obra nesses tempos do fim. Livra-nos do comodismo, da letargia espiritual, da apatia. Levanta um povo ousado na tua palavra. Restaura a tua palavra no meio do teu povo. Traga o teu evangelho novo ao nosso coração. Faça-nos radicais no anunciar da tua palavra do evangelho, Senhor. Desperta em nós aquele amor por ti, o amor por aquele que deu a vida por nós na cruz, a vida entre os irmãos e a vida por aqueles que ainda não te conhecem. Ah, querido Pai, colocamos essa petição diante de ti, o fazemos no nome do precioso Jesus, aquele que deu a vida por nós na cruz. Amém, Senhor. Vamos pegar o nosso texto base, que é Romanos capítulo 13, e vamos ler 11 e 12, citando os versos aqui, para deixá-los registrados. Romanos 13, versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amados irmãos, permitam-me ainda, diante daquela descrição que eu apresentei aos irmãos, tanto envolvendo a questão do mundo como a questão da igreja, aquela situação caótica, ainda falar algumas coisas nesse sentido. Os 4 pilares que norteavam, e não só norteavam, mas também sustentavam a humanidade por 18 séculos, foram lançados por terra. Quais seriam estes pilares? Guarde lá. Primeiro pilar, verdade. Segundo, família nuclear. Terceiro, moralidade. E quarto, valores da vida. Estes pilares têm a sua nascente no berço do cristianismo, não no berço do paganismo, não no berço do coração dos filósofos. A humanidade que foi norteada e governada por todos estes 18 séculos, em realidade, ela estava pautada nessas 4 colunas, nessas 4 descrições de alicerces que aqui acabamos de fazer. Ainda que a humanidade ela não fosse cristã, culturalmente era governada por esses princípios cristãos. Lembre-se, verdade, família nuclear, moralidade e valores da vida. Porém, com o advento da Revolução Francesa, 1789, o Iluminismo, um marco aconteceu na história. Com a entrada do racionalismo, o que aconteceu?
A pessoa de Deus foi colocada de lado. E em seu lugar foi colocada a razão humana como centro de todas as respostas das necessidades do homem. Tudo que não passasse pelo crivo da razão humana era desprezado. E eu digo aos irmãos, foi o começo do fim. É como que estas 4 colunas fossem implodidas por esse míssil terrível chamado iluminismo. Como dissemos, nós vivemos no mundo pós-verdade. Nós vivemos no mundo pós-moderno, onde não se admite mais os absolutos, como já foi afirmado aqui. Peguem, por favor, Isaías capítulo 5, só para vocês entenderem o que queremos dizer com isto, que estamos afirmando. Capítulo 5 do livro de Isaías, veja o versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber o vinho e valentes em misturar a bebida, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Queridos irmãos, aqui está uma descrição clara do nosso tempo. Exatamente, nós estamos vivendo num tempo de inversão completa de valores. Pergunto aos meus irmãos, hoje não se tem mais verdade absoluta. Não tem verdade absoluta. Onde encontra-se aquelas famílias chamadas nucleares, onde há um pai, uma mãe e filhos? Onde encontram-se esse tipo de família? E a moralidade? Não existe mais moralidade na sociedade. Os valores da vida foram todos eles colocados por terra. Nós vivemos em tempos obscuros, queridos irmãos. Em tempos onde o bem tem sido chamado de mal e o mal tem sido chamado de bem. A escuridade tem sido colocada na luz e a luz no lugar da escuridade. Nós vivemos num mundo, amados irmãos, onde se comemora a aprovação da lei do aborto com passeatas e gritos de vitória. Onde as mulheres gritam a sua liberdade de poderem fazer aquilo que desejam com o seu próprio corpo. E é impressionante ver como a imoralidade tem tomado conta da sociedade e da igreja de Deus. Quantos estão, como nós ouvimos, viciados em pornografia, viciados em jogos? Nós estamos diante de uma ruína, queridos irmãos. E digo, se o Senhor não nos visitar com o despertamento, não haverá esperança para nós. Nós ouvimos há pouco sobre isso. Irmãos, o assunto é sério. Nós precisamos colocar a boca no pó e clamar: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos arrependemos do nosso próprio arrependimento que não tem funcionado. Queremos o arrependimento genuíno, amados irmãos e irmãs, para que nós possamos experimentar o movimento do alto, do céu. Um verdadeiro despertamento que traz o amor naquelas 3 direções: o amor ao Senhor, o amor aos irmãos e o amor àqueles que estão lá fora que não conhecem ao Senhor Jesus. Que tempo nós vivemos? Creio, queridos irmãos, conforme o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Depois vocês querem conferir, é Mateus 24, 37. Amados irmãos, creio que estão sendo reeditados novamente nesse tempo do fim os dias de Noé. Estão sendo trazidos novamente os dias de Ló. E são reeditados novamente os dias do Império Romano. Esta é a realidade na qual nós estamos inseridos. Como então podemos pregar o Evangelho em tempos de escuridão moral, escuridão
espiritual. Esse é o meu encargo para com os irmãos desde ontem. Como que nós podemos ser sal nessa terra, luz nesse mundo, diante de um quadro tão caótico como é este no qual nós estamos envolvidos? Irmãos, vai alta a noite, as trevas estão ganhando seus espaços. Tempos de grande escuridão pairam sobre a humanidade. E nós precisamos de discernimento espiritual para enxergar isto. Precisamos urgentemente, sim, do despertamento espiritual. Mas você realmente quer isto? Será que eu desejo isto? Como pontuei ontem, amados irmãos, dentro do despertamento espiritual encontra-se a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho para uma sociedade profundamente corrompida e adoecida. Cabe a nós olharmos para a igreja e verificar que ela sofre das mesmas moléstias que o mundo tem sofrido. O mundanismo, o narcisismo, o hedonismo. Isso é algo tremendamente sério. Disse que o evangelho que está sendo anunciado tem sido completamente ineficaz. Não temos produzido cristãos adequados, nem mesmo temos sido estes cristãos adequados. Uma mentalidade universalista, liberalista tem cativado e tomado conta de muitas igrejas. E diante dessa colocação, o que foi que fizemos juntos? Nós nos assentamos aos pés do Mestre dos Mestres, de Jesus, ou observamos a maneira como ele agia diante daqueles que desejavam segui-lo. Nós observamos a maneira como ele reagia diante daquelas grandes multidões que desejavam ir após ele. E o que nós vimos? Juntos, vimos que Jesus era radical, aquele que era firmado na raiz. Ele era honesto e não queria que ninguém enganado pudesse segui-lo. Ele dizia para todos aqueles que desejavam ir após ele: sente e calcule o preço. Você tem condição de construir essa torre? Você tem condições de sair contra o exército inimigo com a quantidade de soldados que você tem? Então Jesus não queria ninguém iludido após ele. Hoje, queridos irmãos, nós vamos avançar um pouco mais dentro dessa direção, desse encargo, para saber como que nós podemos pregar o Evangelho em tempos de escuridão moral e em tempos de escuridão espiritual. E, para tanto, vamos para aquele livro que tem sido despertado nesses últimos dias. Livro de Daniel, capítulo 3. É por isso que eu digo que o Espírito Santo é maravilhoso. Ele vai trazendo a sua palavra, ele vai tecendo em nossos corações uma mesma linha, uma mesma direção, para que a unidade da verdade chegue ao nosso íntimo de maneira clara. Daniel capítulo 3, e vamos olhar um pouquinho na experiência daqueles 3 jovens mencionados, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e vamos aprender aqui preciosas lições destes jovens, e vamos aplicar dentro da realidade na qual nós estamos inseridos. Então vamos ver alguns versos. É interessante os irmãos depois se debruçarem sobre o livro de Daniel, não só o capítulo 3, mas os anteriores e os posteriores, para ganharem toda a realidade. Mas vamos ver alguns versos pontuais, do 4 ao 6, a primeira leitura. Daniel 3, de 4 a 6. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Versos 12 a 18. Há alguns homens judeus que tu
constituíste sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: verdade, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantaste. Até aqui. Queridos irmãos e irmãs, há uma riqueza imensa a ser explorada em toda essa leitura e outras que podem ser feitas. Mas nós vamos aqui buscar a experiência desses 3 jovens, porque assim como nós vivemos hoje, em tempos de escuridão moral, espiritual, eles estavam cercados de uma cultura totalmente idólatra, uma cultura totalmente pagã, cheia de imoralidade. Todas essas coisas reinavam na Babilônia. Este era o ambiente que eles se encontravam. E nós vamos examinar como eles reagiram diante desse ambiente e vamos aprender algumas coisas. Como nós vimos na própria resposta dada por eles, eles não se curvaram diante daquele clamor, daquele pedido, daquela exigência do rei. Eles não se contaminaram com aquela cultura babilônica, nem com os deuses babilônicos. Não. Mais do que isto, anotem lá, eles tiveram um testemunho ativo, em meio à escuridão moral e espiritual. Eles conheciam ao Deus que regia a história. Eles serviam a um Deus que regia a história. Eles jamais se curvariam diante dos deuses de Nabucodonosor e nem da sua estátua. Alguns irmãos irão se lembrar do que eu vou mencionar como exemplo aqui. Vocês que conhecem a garça, essa ave de penugem branca, o que impressiona na garça é que ela anda pelos brejos e as suas penas, ou penugem, são sempre brancas. Por quê? Porque ela produz um óleo dela mesma, e esse óleo, então, a protege de toda a poluição externa. Quando você vir uma garça que está com as suas penas sujas, fétidas, é porque ela está contaminada, é porque ela está adoecida, é porque o óleo já não faz mais ação. Não é a nossa direção aqui. Mas sem o governo do Espírito Santo agindo em nós, nós não conseguiremos vencer o que temos pela frente, amados irmãos. Nós precisamos ser revestidos do poder do alto. É por isso que o despertamento é uma necessidade absolutamente real, urgente para nós. Nós precisamos ser preparados, queridos irmãos, para aquilo que há de vir e está diante dos nossos olhos. Aqueles jovens, então, verdadeiramente viveram uma vida de exclusividade para Deus. No mundo de escuridão moral e espiritual, eles não negociaram a sua fé, foram radicais. Agora guardem muito bem isto, você vai anotar, porque nós vamos recuperar o que eu vou falar lá no final da mensagem. Eles demonstraram uma presença fiel.
essas duas palavras, presença fiel. Vou dizer agora, e lá no final da mensagem vamos recuperar isto para fazer aplicação para nós. Que lição para nós, amados irmãos? Mesmo diante das ameaças do rei, eles não se curvaram. Tiveram, como afirmei há pouco, uma presença fiel. Havia dito aos meus amados irmãos que Jesus nunca negociou a sua palavra. Pelo contrário, ele levava as pessoas a refletirem muito sobre a decisão de segui-lo. Foi isso que nós falamos ontem. Havia um preço a ser pago. Permitam-me lembrar, para sermos discípulos de Jesus, precisamos ter disposição de nos tornar um sem-teto. Precisamos ter aquele coração de não priorizar e ir ao sepultamento do Pai, porque há um reino a ser proclamado. E precisamos ser aqueles que têm uma entrega total ao Senhor, uma devoção total ao Senhor e uma vida de exclusividade total ao Senhor. Estes são os verdadeiros seguidores. Amados irmãos, nós precisamos sim urgentemente de um avivamento, de um despertamento espiritual. E eu creio, meu coração, que quando nós pensamos no tempo do fim, no qual estamos inseridos, duas coisas que vocês já sabem acontecem. Uma nós já estamos experimentando, que é o grande movimento da apostasia. Há um grande movimento da apostasia. Mas, paralelamente a isso, nós estamos esperando a chuva serôdia. Nós estamos esperando um movimento do alto sobre nós, para que o Senhor possa, de fato, nos preparar para o encontro glorioso com aquele que é o amado da nossa alma. E dentro desse movimento, das últimas chuvas, porque as primeiras já aconteceram no Pentecostes, e o que aconteceu quando as primeiras chuvas que foram derramadas, as temporãs no Pentecostes, o que aconteceu? Salvação, santidade, frutificação. A direção dos três, a direção do amor aqui em três realidades. A salvação, a santidade e a frutificação. Aqui acontece. Houve uma colheita maravilhosa que foi feita com o derramado Espírito. E não será diferente no tempo do fim. E esperamos que seja breve. Haverá um derramado Espírito maravilhoso, onde a igreja será preparada. Onde ela terá restaurado no seu coração o amor pelo Senhor. Desenvolverá uma vida de santidade, de comunhão, de amor entre os irmãos, mas será uma igreja frutífera também, porque haverá uma grande colheita antes da vinda do Senhor. Vimos alguns contrastes, queridos irmãos, entre o evangelho moderno e o evangelho que Jesus pregava. O evangelho moderno diz que Jesus te ama e tem um plano perfeito para você, maravilhoso para a sua vida. Ele veio a este mundo para te fazer feliz, para realizar os desejos do seu coração. Esse é o evangelho moderno. Esse tipo de evangelho é tolerante e amigável, não exige cruz, nem morte para o ego. Ele é um outro evangelho, não é o evangelho da Bíblia. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, urgentemente do despertamento espiritual. O evangelho bíblico diz: você é inimigo de Deus, está em rebelião contra Ele. Este é o evangelho. Você está morto em delitos e pecados, está totalmente perdido e prestará contas diante de um Deus Todo-Poderoso, porque todos comparecerão diante do trono de Deus. Todos nós compareceremos, não só como povo de Deus, mas o mundo também comparecerá perante Deus, para dar contas de tudo aquilo que fizeram. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo em tempos trabalhosos, em tempos selvagens, tempos perigosos.
E essa palavra precisa penetrar de modo profundo ao nosso coração. Irmão, irmã, até quando você vai ser assim? Até quando você vai caminhar dessa forma? É necessário dar um basta. Fala no teu coração: Senhor, é hoje. É hoje, Senhor. Muda minha história, entra na minha história. Não quero ser mais o mesmo, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu sou derrotado por esse vício que está no meu coração. O Senhor sabe que eu sou dirigido por essa imundícia que está no meu coração. Livra-me, Senhor. Encha-me do teu Espírito. Irmãos, nós precisamos de um despertamento espiritual e é necessário nós voltarmos para a pregação simples do Evangelho. Nós precisamos voltar para as bases da palavra do Senhor. No entanto, diante de mensagens tão contundentes como estas, os evangelistas modernos e atuais gritam: esta mensagem é muito dura, espanta os ouvintes. Temos que adaptar a mensagem para a cultura na qual nós estamos inseridos. Não é assim que nós ouvimos? Agora ouçam, por favor, as palavras contundentes de Jesus. Comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Veja como o Senhor era contundente nas suas palavras. Repetindo, Mateus capítulo 10, do versículo 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz para a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Que palavras confrontadoras! O Senhor Jesus está pegando duro conosco, irmãos. Vejam que palavras desafiadoras para o nosso próprio coração. Este era o Evangelho, essas eram as boas novas de Jesus. Era uma palavra confrontadora. Ele não permitia que nós aí tivéssemos qualquer atitude de não reagirmos. Aqui, diante de uma palavra como essa, precisamos reagir. Ou aceitamos ou a rejeitamos. Só que no mundo pós-moderno, pós-verdade, nós negociamos. Não é bem assim o que Jesus queria dizer. Aí nós interpretamos o que achamos que é mais adequado. O próprio Senhor Jesus vai nos dizer, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 16, algo conhecido de todos nós. Apenas o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está estas duas cláusulas inegociáveis para o Senhor. Você deseja ir após mim? Então tem duas cláusulas aqui que precisam ser atendidas. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui está. Será esse tipo de verdade que nós temos acolhido em nosso coração? Será que essas verdades, de fato, têm sido experienciadas por nós, pela igreja? Hoje os líderes religiosos lideram as igrejas para viverem uma vida próspera e cheia de conforto. Fazem desse mundo o seu palácio. Vivem em triunfalismo, pregam a prosperidade para desfrutarem do melhor desse mundo. Isso está no meio do povo de Deus. Agora, surpreendentemente, veja o que Jesus tem a dizer, agora, nesse mesmo livro, capítulo 7, voltem lá para a parte do sermão, chamado do monte, no qual Jesus vai dizer palavras extremamente contundentes para nós.
Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Que coisa impressionante. Sabe o que nós aprendemos? Qual é a lição que aprendemos dessa leitura? Que existe o evangelho do lobo. Existe o evangelho do lobo. Sim. Enquanto o evangelho de Cristo é, olhando para Paulo, de sermos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Enquanto que o evangelho de Cristo, pelos lábios de Paulo, é sermos conformados à imagem de Cristo, o evangelho do lobo é moldar Jesus à nossa imagem e semelhança. Esse é o evangelho do lobo. Muitos estão sendo aí aqueles que estão moldando Jesus à sua própria imagem e semelhança. Esse é o evangelho do lobo. Infelizmente, o cristianismo moderno está centrado no que nós ouvimos muito e muito há pouco agora, no eu, no egocentrismo. Esse é o evangelho moderno. Por isso a igreja desse tempo do fim sofre das mesmas moléstias da sociedade secularizada, narcisista, hedonista. Amados irmãos, esta geração de cristãos é a mais adoecida, nós ouvimos há pouco isso agora, espiritualmente, emocionalmente, de todos os tempos. De todos os tempos. Agora, o que fazer diante disto? Qual o desafio que nós temos? Esta geração de cristãos é o resultado de uma mensagem que nunca produziu vida. É o resultado de um evangelho que não transformou, trouxe bem-estar. Por isso a necessidade de nós voltarmos às raízes. Como Jesus era radical. Lembre-se, ele não era mal educado nem mal-humorado, ele era radical. Ele sempre pautou a sua verdade nas raízes. E é assim que deve ser conosco. Até quando vamos ser cristãos como somos hoje? A maioria dos cristãos sofre de uma doença chamada eulite. Vocês já ouviram falar de gastrite, otite, flebite? A terminação ite é inflamação. Os cristãos sofrem hoje de eulite, inflamação do eu. Uma igreja cheia de mimimi, irmãos rancorosos, melindrosos, cheio de autopiedade, de autocomiseração. Fazem do umbigo o centro do universo. Lógico que o inimigo não poderia deixar de aproveitar a oportunidade e de criar um sistema para que o homem pudesse se adorar. Eu sou do tempo, irmãos, que quando você fazia um passeio na praia, você estava com a família, você falava assim, dá para você tirar uma foto da nossa família aqui? Aí ele pegava a máquina lá e tirava. O inimigo preparou um sistema especial para nós. Não é? Somos a geração selfie. Mas isso aqui não é o problema. O problema é que quando você posta o seu melhor, ouvimos há pouco, o Espírito é impressionante. Você posta o seu melhor, aí você vai somar os joinhas, as curtidas, você fala, tem a minha, da minha mãe e do meu, só 3. Aí você entra em depressão. O inimigo criou um sistema para que o homem pudesse se adorar, se contemplar, cheio de vaidade. Não é verdade? Esta geração que nós participamos, amados irmãos. Esta é a realidade na qual estamos inseridos. Como pregar, como testemunhar do Evangelho numa geração como esta, secularizada, anti-Deus, anticristã, não é só pós-cristã, mas anticristã, onde não tem mais verdade, não tem mais família, não tem mais moralidade, não tem mais valores da vida. Como? Você faz parte disso, eu faço parte disso. Como vamos responder a esse tempo? Disse aos meus amados irmãos que a maioria dos problemas das igrejas
ocidentais, da qual fazemos parte, é de cunho emocional e relacional. É lógico, não vamos aqui deixar registrado também. Sim, temos problemas reais, dificuldades, lutas, que precisam ser aí tratados com realidade, com verdade. Mas a grande maioria dos problemas não é de outra esfera senão emocional e relacional. Já falei também que nós não vivemos os problemas reais como nossos irmãos em países onde a perseguição de cristãos é cruel e sem piedade. Ontem eu falei de um testemunho. Eu quero acrescentar um outro testemunho para os meus irmãos aqui nesta manhã. Esse testemunho é desse mesmo irmão, desse missionário que na região do Himalaia ele também tem aí o seu ministério. Ele disse o seguinte, que há aldeias onde não se encontram mais, região do Himalaia isto, mas meninas de 5 a 15 anos, seus pais se deixaram convencer por promessas de vida melhor para elas, e por isso as entregaram a homens, que na realidade eram traficantes. Depois de um determinado tempo, elas são obrigadas, a partir dos 8 anos aproximadamente, obrigadas a se embebedarem e fazer sexo com a multidão de clientes. Estas meninas jamais verão seus pais. Estes são problemas reais, que a igreja, que aqueles que são nossos irmãos, enfrentam naquela realidade. Meu irmão, minha irmã, o que você tem a dizer a essas famílias? O que você tem a conversar com essas famílias? Você tem uma palavra? Nós vivemos em tempos angustiosos, amados irmãos. Nós vivemos em tempos difíceis. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, se não mandar um despertamento, não terá esperança para nós, irmãos. Nós precisamos botar a boca no pó. Precisamos de um arrependimento real, genuíno, para que nós voltemos às origens, à raiz do Evangelho, puro e simples, radical, mas que funciona, que transforma, que não negocia, que não traz ninguém iludido para perto. É necessário um despertamento urgente, irmãos. Como testemunhar de um evangelho radical, de poder em dias de profundas trevas morais e espirituais, onde o nosso grande mal é o secularismo, é o nosso amor a nós mesmos, é o nosso amor ao nosso próprio self. Qual deve ser a nossa mensagem para a geração que ama o espelho, que é ególatra? Essa é a grande questão. Então, nesse momento, nós precisamos retornar ao testemunho daqueles 3 jovens. Lembre-se, como eu falei há pouco, que eles viviam em tempos angustiosos como o nosso, de escuridão, de idolatria, de perversidade, de imoralidade, de relativismo. Como eles agiram numa sociedade pagã, imoral, idólatra, cujo maior ídolo tinha o nome Eu. A estátua que Nabucodonosor mandou construir de ouro tinha 27 metros, é só fazer as contas lá. E foi colocada num determinado lugar onde toda a cidade tinha uma visão clara dela. O sonho mostrava que Nabucodonosor tinha cabeça de ouro. Mas ele não se contentou de ser só cabeça de ouro. Ele falou assim, faça uma estátua inteira de ouro. Egomaníaco. O grande Deus, o grande ídolo, o eu. Mas aqueles jovens se recusaram a se curvar diante do ídolo babilônico. O que você faria, meu irmão, minha irmã? Sob a ameaça de morte, de ser lançado na fornalha ardente aquecida 7 vezes. O que eu faria? Havia milhares de
outros judeus lá. Não é de se duvidar que muitos estavam com a camiseta do Nabucodonosor, com o bonezinho da Nabucodonosor, e festando diante da estátua de ouro. Mas havia 3 jovens lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se curvaram diante desta imagem. Eles não se renderam às pressões do sistema. Eles bem poderiam dizer: nós estamos na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Nós estamos no mundo, amados, mas nós não somos do mundo. É o que a Bíblia diz. Eles foram radicais no testemunho. Eles foram provados no limite. Agora, voltem para Daniel, por favor, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, onde está esta história. Daniel, capítulo 3, vamos ver um pouco mais do desenrolar dela. Daniel, capítulo 3, vamos ver a ação divina nesse processo, do versículo 23 a 25. Daniel 3, do versículo 23 ao 25. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! Eles tiveram um testemunho radical, amados irmãos. Eles abriram mão da própria vida. Na realidade, eles sim foram queimados, mas eles estavam pegando fogo por Deus dentro deles. Um fogo tão poderoso que impediu que o fogo de Nabucodonosor pudesse consumi-los. Fizeram isso porque conheciam e confiavam em Deus. E por que eles venceram? Por causa que tinha lá, por causa do que o 4º homem estava presente lá. A grande vitória é o 4º homem. E a Bíblia registra algo maravilhoso aqui, versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Que poder é este, irmãos? Que testemunho é este? Eles não se curvaram diante do maior império do mundo da época. Não se inclinaram diante daquele rei tão feroz. O contrário aconteceu, aquele império se curvou diante do 4º homem. Que poder é este, amados irmãos? Que mensagem para nós, que vivemos numa sociedade egocêntrica. Como vencer esse terrível ídolo chamado eu? Essa é a grande questão. Como vencer? Eles se posicionaram, tiveram uma posição extremamente radicalizada. E vamos ver algo lindo nessa história ainda. Não precisam abrir, já lemos esse texto ontem. Lucas 9, 23 fala: se alguém deseja ir após mim, deseja me seguir, dia a dia, tome a sua cruz, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Em outras palavras, o Evangelho do Senhor é: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a minha vida. Conforme nós já falamos, o Evangelho do lobo é a cultura do que você pode, você merece, você consegue. Você foi criado para ser feliz. O Evangelho do lobo tem 2 letrinhas: eu. O Evangelho do lobo incentiva a cultura do espelho. Irmãos, o maior ídolo de todos os tempos já foi levantado: eu. É o pior e o mais maligno de todos os ídolos,
Sabe o que significa ego no trono? Guarde lá. Ruína para a igreja, destruição de uma sociedade e o projeto do anticristo. Isto é a realidade do ego no trono. Ruína para a igreja, destruição de uma sociedade e o projeto do anticristo. Nós vivemos numa geração de múltiplos Nabucodonosor. Quantos de nós daqui não somos em escalas diferentes? Ou se todos nós não somos Nabucodonosor? Uma vida centrada em nós mesmos, em mim mesmo, em você mesmo. Isso tem que acabar. Jesus não morreu naquela cruz para dar-nos uma vitória de 99%, é 100%. Ele não vai negociar o seu assunto. Ou somos totalmente dele ou não somos 99,9%. Lembre-se da história do jovem rico. Vai, vende tudo, dá aos pobres e siga-me, e você terá um tesouro no céu. Entre o tesouro no céu que eu não vejo e o tesouro na terra que eu enxergo, eu vou desfrutar do que eu tenho. Assim que o ego faz. Vivemos numa geração de múltiplos Nabucodonosor. Somos minis Nabucodonosor, em maior ou menor escala. Precisamos que o Espírito Santo nos leve, nos conduza a circunstâncias tais que nós sejamos quebrantados. Por isso que nossa oração deve ser: Senhor, pega firme comigo, pega firme conosco, Senhor. Não olhe para as minhas lamentações e murmurações. Destrona-me, tira-me do centro, ocupe o teu lugar, Senhor. Agora, queridos irmãos, o ponto mais importante desse momento, desse estudo, dessa reflexão, dessa pequena reflexão: como testemunhar nesse tempo, onde vai alta noite e o dia vem chegando. Vai alta noite é que tudo estamos falando. É esse estado de ruína que encontra-se no mundo e na igreja. Como o cristão pode expressar a Cristo em um mundo anti-Deus, anticristo? Certo irmão, numa ocasião, ele disse o seguinte, que para que nós possamos dar um testemunho adequado, num tempo de trevas como vivemos agora, precisamos evitar, guarde lá, dois extremos. Evitar dois extremos. Como testemunhar, como pregar o Evangelho nesse tempo de angústia na qual nós estamos inseridos, evitando dois extremos. O primeiro extremo que deve ser evitado, anote lá, quietismo. O que é o quietismo? É a tendência de ficarmos quietos diante desta cultura pós-cristã, alheios a tudo o que está acontecendo, negar a realidade. Aqueles jovens não se esconderam. Então temos que evitar o quietismo. Compreendemos isto? Ok. Vamos para o segundo extremo que nós devemos evitar, como aqueles que vão anunciar o Evangelho em tempos difíceis. Evitar o triunfalismo. O que significa isto? Ficar ansioso diante dos desafios da sociedade e vamos dizer, vamos encarar, vamos mudar tudo, vamos fazer militância, vamos fazer passeata. Aqueles jovens não fizeram militância. Então temos que evitar o quietismo, não podemos ficar aí isolados de uma realidade, mas nós também não podemos entrar num triunfalismo, devemos evitar o triunfalismo. Então, qual é a resposta adequada para se evitar o quietismo e o triunfalismo? O cristão precisa ter, recuperemos aquela expressão lá do começo, presença fiel. Presença fiel. É dessa forma que nós vamos testemunhar para uma geração perdida, tendo presença fiel. Mas o que significa isto? Vamos colocar em linhas práticas. Se Deus te dá uma oportunidade, te coloca para trabalhar numa empresa privada, seja ela privada ou pública, como que você deve testemunhar? Você deve tentar mudar todas as coisas no braço, na força, na impetuosidade? Pense comigo na adversidade que você vai encontrar, adversidade de mentalidade. Você vai estar na frente de você um homossexual trabalhando, um ateu do teu lado direito,
lado esquerdo. Então, como que você vai testemunhar? Você tem um homossexual na sua frente, você tem um ateu do seu lado direito e um budista do seu lado esquerdo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Esse é o contexto que você e eu nos encontramos inseridos. Nós precisamos ter presença fiel. Mas o que é isto? Seja um cristão verdadeiro, radical na sua relação com aquelas pessoas. Peça ajuda ao Senhor para que você seja sal e luz. O sal age. E a luz não faz barulho, ela brilha. A luz não faz barulho, ela brilha. Seja sempre o teu sim, sim e o teu não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Não negocie os absolutos de Deus, nem a sua moral. Deixe-me dizer algo aqui, depois vou dar um exemplo da igreja primitiva. Não tente mudar as pessoas que estão à sua volta. Permita primeiramente que elas vejam que você é uma pessoa mudada. Não tente mudar as pessoas que estão à sua volta. Primeiramente, permita que as pessoas vejam que você é uma pessoa mudada. Que você não abre mão das suas convicções. Mas você não é um militante e também não é um quietista. Como que a igreja primitiva lidou com esse assunto? Porque o berço do cristianismo, nós sabemos, é o Império Romano. Quando a igreja nasceu, o que ela teve diante dos seus olhos? Ela deparou-se com uma sociedade completamente corrompida, onde não havia valores valores de vida. Não havia verdade, porque era relativismo puro. Não havia família nuclear, não havia moralidade. Então, como que o cristianismo ia divulgar? Por que ele atingiu toda a sua vitória até o 4º século, onde todo o Império Romano ouviu falar de Cristo? Presença fiel. Mas como assim? Dois ou três exemplos. Você sabe que dentro do contexto do Império Romano, as mulheres não tinham valor nenhum. Aliás, os filhos, em linhas gerais, não eram filhos como nós entendemos hoje. Para eles, eram propriedades. E aqueles que tinham filhos poderiam fazer o que bem entendessem com a sua propriedade, inclusive matá-los. Mas, normalmente, as meninas eram, quando desprezadas, quando não eram aceitas, eram levadas para serem lançadas no lixão, ou então eram levadas para um templo chamado Coluna Lactária, onde ali essas meninas eram expostas, colocadas ali, e algumas pessoas cuidavam com a finalidade de que, quando elas crescessem, se tornassem prostitutas sacerdotisas. Então, o que os cristãos faziam? Sem quietismo e sem militância, iam lá e pegavam essas crianças e adotavam como filhos. Buscavam nos lixões e traziam para as suas casas, sem um barulho. Presença fiel. Mais de 60% da composição do Império Romano eram de escravos, conquistados, pobres, completamente desprezados, muitas vezes sem alimentação. O que os cristãos faziam? Sem fazer alarde, militância, ou serem exclusivistas, quietistas. Recolhiam essas pessoas, ajudavam. As famílias começaram a ter sentido pelo cristianismo. Por isso que eu disse que aqueles 4 pilares, a verdade, a família nuclear, a moralidade e os valores da vida, têm a sua nascente no cristianismo. E isso foi implodido no século XVIII. O que nós temos diante dos nossos olhos hoje é o resultado daquilo que começou lá atrás. Nós vivemos numa bancarrota. Mas nós precisamos entender que aqueles jovens no qual estamos considerando, eles viveram a presença fiel diante de um mundo de idolatria, de escuridão, de imoralidade, de perversidade. Eles tiveram presença fiel. Assim como os cristãos primitivos tiveram presença fiel. E assim o cristianismo foi avançando.
porque eles eram homens e mulheres cheios do Espírito. Eles tinham amor pelo Senhor, eles eram apaixonados pelo Senhor, eles se amavam, eles se cuidavam dos outros e iam até o mundo buscar aquelas pessoas para que pudessem conhecer. Viram a direção do Amor-Águime em 3 direções? Vertical, entre os irmãos e na sociedade. Isso é presença fiel. É o que nós precisamos. Então, como há pouco disse, não devemos tentar mudar as pessoas à nossa volta. Devemos permitir que, primeiramente, elas vejam que nós somos pessoas mudadas pela presença fiel. Irmão, irmã, você precisa ter presença fiel nos seus negócios. Você precisa ter presença fiel na sua família, nos seus relacionamentos. Você precisa ter presença fiel. Vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 3, para a gente verificar na prática o que estamos dizendo aqui. Ou numa palavra que nos direciona, nos impulsiona a essa realidade de termos uma presença fiel. 2 Coríntios 3, de 2 a 5. Veja Paulo escrevendo essa sua segunda carta àqueles irmãos, o que ele tem a dizer. Repetindo, 2 Coríntios 3, 2 a 5. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aqueles irmãos da igreja primitiva eram cartas vivas. As pessoas liam o que neles? O que o Espírito do Deus vivente escreveu neles? O que o Espírito do Deus vivente escreveu neles? Cristo. Presença fiel. Meu irmão, minha irmã, quando as pessoas olham para você, fazem uma leitura. Qual é a leitura que as pessoas fazem de ti? Qual é a leitura que a sua esposa faz de você, do seu esposo por você? Qual é a leitura que a sociedade faz a teu respeito? Você é uma carta. Seja ela com borrão, ou seja ela com algo limpo, claro para nós. O que as pessoas estão lendo em nossas vidas? Porque se estiverem lendo Cristo, isso nada mais significa do que presença fiel. É essa maneira adequada de nós pregarmos o Evangelho, primeiramente pela vida, e sermos, como disse há pouco aqui, aqueles que não negociam os absolutos de Deus, aqueles que têm a dizer sempre sim, sim, não, não, aqueles que são radicais nas suas colocações. Então nós somos uma carta viva, mas a Bíblia fala mais. Nesse mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 2, bem pertinho aí, talvez nem precisa virar a página, do versículo 14 a 16. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Os irmãos com certeza já trabalharam esse texto. Fala-nos daquele passeio, aquela marcha triunfal da entrada daqueles generais que foram para a guerra e conquistaram os seus inimigos. E havia uma entrada triunfal ali em Roma, diante do Capitólio. Os escravos iam adiante e os generais, cheios de orgulho pela sua conquista, estavam ali. E enfileirado ali, as pessoas, as mulheres lançavam perfume e rosas para comemorar aquela vitória. Para os generais era cheiro de vida para a vida, para aqueles prisioneiros, cheiro de morte para a morte. E a Bíblia fala, somos o bom perfume de Cristo. Paulo aqui, quando ele se coloca aqui, ele se coloca como um escravo. Ele não se coloca aqui como um general, ele se coloca como escravo de Cristo. Vocês olhem o contexto.
Mas o ponto é que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. É verdade que para uns será cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiro de vida para a vida. Não somente uma carta, mas um perfume. Isso, em outras palavras, é o quê? Presença fiel. O que as pessoas, elas sentem, inalam quando estão perto de mim, do ponto de vista espiritual. Cristo ou Nabucodonosor? Ou eu? Essa é a grande questão. Queridos irmãos, não só uma carta viva, nós somos o bom perfume de Cristo, mas a Bíblia também fala que nós somos aqueles que manifestam a vida de Cristo. Nós devemos levar o morrer de Cristo. Só notem, se quiserem, 2 Coríntios, mesmo livro, capítulo 4, de 7 a 13, tem todo um trecho lindo da palavra de Deus, que vai nos mostrar que nós devemos levar a morte sempre e por toda parte, a morte de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Cabe a nós levarmos a morte de Cristo, para que a vida dele se manifeste. Isso é presença fiel. Então nós somos carta, nós somos o bom perfume, mas nós somos aqueles que expressam a vida de Cristo. Isso nada mais é do que termos uma presença fiel. Como testemunhar numa sociedade parecida com aquela sociedade que Sadraque, Mesaque e Abdenego vivenciaram? Tendo presença fiel. Vamos pegar mais um texto apenas, queridos irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem comigo, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. E aqui nesse livro nós vamos pegar o capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e guarde o que está escrito aqui, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Isso precisa estar claro no teu coração. Essa palavra responder que aparece aqui é apologia, é defender. Qual é a defesa que nós temos da nossa fé diante daquela circunstância que eu criei aqui do seu trabalho? Você está do lado de um ateu, do lado de um homossexual, de um budista, de um agnóstico até. Esteja preparado para responder a razão da esperança que há no seu coração. O que você tem a falar de Jesus para essa pessoa que vai cativar o coração dela? Primeiramente é a tua vida, é a minha vida. E depois eles terão ouvidos para ouvir o que você tem a dizer. Esse é o ponto. Entende o que é presença fiel? Aqueles jovens tiveram presença fiel. Penso, queridos irmãos, que a maior necessidade nossa, como povo de Deus nesse tempo do fim, é de fato evitarmos essas duas realidades extremas. Não sermos quietistas, nós não nos escondemos, nós somos ativos, mas também não somos triunfalistas, nós não somos de fazer militância. Nós somos aqueles que têm uma presença fiel. Querido irmão, querida irmã, não seja, irmão, um cristão privado e um ateu público. É o que mais tem. Ouvimos há pouco, ateu teológico. Muitos de nós somos cristãos privados, mas quando saímos lá fora, nos tornamos ateus. Pela nossa conduta, pelas nossas escolhas, pelos nossos valores, por aquilo que fazemos, por aquilo que escolhemos, por aquilo que assistimos, por aquilo que ouvimos. Somos ateus. Vocês percebem como é séria essa questão de despertamento espiritual? Irmão, nós precisamos do derramado do Espírito. E vai acontecer. Mas você fará parte desses que receberão esse movimento da vida, esse último avivamento, essa última chuva serôdia. Você fará parte. Que nós não sejamos contados entre aqueles que, na vinda do Senhor, vamos nos afastar envergonhados. Que texto forte é este lá de 1 João.
nos afastar envergonhados com a vinda do Senhor. Quantos de nós aqui está preparado? Irmãos, o despertamento espiritual é uma necessidade absolutamente urgente. Nós precisamos desse avivamento. Hoje, então, no meu encargo, finalizando, tive como objetivo, somando o que foi falado ontem, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, anunciarmos o Evangelho radical, não termos pessoas iludidas pela nossa palavra, que as pessoas ouçam o que nós temos a dizer e sejamos claros com aquilo que devemos anunciar. Mas não devemos ser aqueles militantes que saem com um facão tentando mudar todas as coisas. Devemos ter presença fiel. Não devemos ser quietistas, nos encolher dentro dos nossos cantos e deixar a coisa explodir lá fora. Você e eu temos responsabilidade com aqueles incrédulos. E como vamos ganhá-los ou como vamos anunciar o Evangelho? Presença fiel. É o que você precisa, é o que eu mais preciso, de uma presença fiel. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos visite, que verdadeiramente Ele continue a nos falar ainda naquilo que Ele tem a comunicar a nós. Que o Espírito Santo seja derramado em nossos corações. Irmãos, não podemos ir embora desse encontro da mesma forma. Que o Espírito Santo tenha ganho o nosso coração e continue a ganhar. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Querido Pai Celestial, assim como aqueles jovens foram fiéis testemunhas num tempo de escuridão moral e espiritual, conceda-nos a graça para que sejamos fiéis testemunhas do Teu Evangelho, nesse triste mundo que deu as costas para Ti. Ajuda-nos a ter presença fiel por onde quer que possamos ir. Ajuda-nos a viver para a Tua própria glória. Mostra-nos claramente a necessidade desse despertamento espiritual e que possamos fazer parte, Senhor, destes que serão revestidos do Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.